Amém. Aleluia. Estão felizes? Aleluia. Nós estamos na casa de Deus. A igreja. Amém. Graças ao Senhor, eu quero dizer que vocês todos são muito bem-vindos. Venham participar conosco estas festas do domingo de manhã, com oração, com hinos, cantar hinos, falar hinos, não é? Depois a palavra, depois também tem alguns testemunhos mais tarde. Graças ao Senhor. Isso é vida maravilhosa da igreja. E nós estamos na semana 3 do alimento diário, e cujo o tema é a vida do corpo. Queria fazer um pouco de retrospecto, dizendo que Romanos 8 terminou maravilhosamente bem e nos levou para o terceiro céu, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? É perseguição? É espada? É fome? É não sei o que, tal. Nada. Entretanto, ele deveria terminar o Romanos no capítulo 8, mas ele então inseriu mais 3 capítulos, que é 9, 10 e 11, dirigindo-se ao povo judeu, ao povo de Israel. Graças ao Senhor que o povo de Israel também tem a promessa de Deus. E lembremos que nos últimos tempos, quando o Senhor vier, um grupo de remanescente de Israel vai ser salvo. Eles invocarão o nome do Senhor. Mas por uma felicidade para nós e a fatalidade para eles, nós fomos incluídos no plano de Deus. Nós éramos aquela oliveira brava que dava frutos amargos, não é verdade? E aí Deus, o que fez? Enxertou a gente na oliveira boa. A oliveira boa não é porque ela é boa em si. A oliveira é boa por causa da raiz. A raiz que é boa. E a raiz é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito. Então essa raiz começa a transmitir, circular a seiva para toda a planta, toda a oliveira. Ali vai mudando a gente. Não é um processo rápido, mas pouco a pouco vai mudando a gente. De amargo, azedo, para um fruto doce e bom. Amém? E esse processo somente se completa na vida da igreja. Somente vai ser realidade na vida do corpo. Você não consegue, dar fruto para Deus, um fruto bom, se você não estiver na vida da igreja. Aleluia! Então, aí também falou-se um tema muito importante, na semana passada, semana 2, sobre a eleição. Alguém aqui ficou encafifado com a eleição? Alguma coisa que não compreendeu? Isso mesmo. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende só de dar Deus a sua misericórdia. Ele é soberano. Ele escolhe a quem quer. Graças a Deus que Ele já nos chamou. Espero que todos aqui presentes sejam chamados. E ainda alguém que não foi chamado, esta reunião é uma oportunidade. Você se pode abrir ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Depois do fim da palavra, talvez algum irmão vão ajudar vocês a receber esse Senhor maravilhoso. Aleluia! Então, sobre a eleição, um exemplo muito clássico é que nem esses presidentes que não entendem de nada de política, de economia, mas se você falar de futebol, eles entendem. Vocês são assim, não? Então,
a eleição é como seleção. Você seleciona alguns, como por exemplo, seleção brasileira. O técnico, então, seleciona 23 atletas, os melhores, mas só pode 11 dentro do campo para jogar. Então, o que fazem esses 23? Eles vão lá, já foi eleito, já foi selecionado, estou bem bom aqui. Não, eles foram designados para jogar. Mas, não esqueçam, a nossa eleição não é igual a alguns falam da predestinação, que Deus já predestinou, então não precisa esforçar não. A nossa eleição sim depende de nós. Então esses 23 atletas, eles precisam dar duro nos treinos. Eles precisam dar tudo nos treinos, para técnico poder eleger um ou outro. Não é verdade? Então, irmãos, temos que levar essa vida da igreja, vida com o Senhor, com temor e tremor. Não que já alcançamos, mas prosseguimos. Amém? Se você prossegue, se você dá o duro, você vai ter uma consequência, um resultado. Amém? Então, irmãos, é um incentivo para a gente não achar que nós somos eleitos já, na verdade, mas dependemos primeiro da misericórdia do Senhor e segundo de nós mesmos, de darmos o fruto. Em João 15, acho que vocês já sabem esse versículo de cor, né? 16, ele fala assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Digam, eu vos escolhi. Então aqui se supõe que todos fomos escolhidos, eleitos. Amém? E a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O que Deus quer com a eleição? Elegeu todos nós, né? Suponhamos assim, e Ele deseja de nós frutos. Amém? Vamos dar frutos para Ele. E também tem um versículo lá em 2 Timóteo 2, 19 fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Hoje você quer pertencer ao Senhor? Você vai receber esse selo. Então, hoje é a sua oportunidade de entrar no time. Amém? E o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Como posso me apartar da injustiça? Como posso fugir das paixões da mocidade? Como fugir do mundo, do pecado? Aqui disse: aparte-se da injustiça todo aquele que invoca o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Ora, numa grande casa não há somente utensílio de prata, de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, está dividido aqui, né? 50% eleito, 50% não eleito. Mas, olha, nós temos uma oportunidade. Versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra.
para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda obra. Eu pergunto, esse utensílio para honra, ele não é útil ao Senhor? Não é verdade? Então, irmãos, aonde nós precisamos, né, ver a nós mesmos, buscar a luz do Senhor, onde está o nosso defeito, onde precisamos melhorar, né, e nos arrepender. Amém? Isso é purificar desses erros. Amém? Então estamos cheios de esperança. De um lado, Deus tem a sua autonomia de nos eleger. Mas, por outro lado, Deus vê o nosso esforço também. Amém? Senhor Jesus. E em Hebreus 6, tem uns versículos aqui muito bons. Amém? Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Deus não é injusto para quê? Para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor. Trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis ao santo. Então a nossa oportunidade é estar na vida da igreja e servir os santos. Jones está aí, viu? Graças ao Senhor, aleluia. Oh, Senhor Jesus. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Oh, Senhor Jesus, invocamos o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, aí nós fomos para capítulo 12 de Romanos. E capítulo 12, de repente, não é? Como se fosse cair do capítulo 8 para a terra, para o chão. Porque ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Nosso corpo está rogando para apresentar o nosso corpo. Quem é que mais material do que o nosso corpo? Quem é que contata o mundo externo do nosso ser? Não é nosso corpo? Então, irmãos, aqui ele está pedindo para nós entregar o nosso corpo. Se não oferecemos nosso corpo, não há vida da igreja. Você pode ser muito espiritual, você pode passar o dia lendo a Bíblia, você pode orar ao Senhor o dia inteiro, você se acha espiritual, mas para Deus isso não tem valor. Só no corpo o seu trabalho tem valor. Amém? Oh, Senhor Jesus. Então aqui eu queria também falar um ponto que desde ontem queria tá com o meu sentimento. É 1 de Coríntios, capítulo 1, quando fala da igreja de Deus, né? Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, amém? Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia! Quando invocamos o nome do Senhor, em todo lugar, Ele é nosso Senhor. Senhor Jesus. Entretanto, queria chamar a atenção aos santificados em Cristo Jesus. Por que temos que ser santificados? Porque Deus é santo. Essa palavra me tocou bastante. Não é porque Ele não peca, não é porque Ele não gosta de coisas erradas. É que a natureza dele é santa. Ele é santo.
Ele é único. Não existe outro igual. Ele é, digamos, ele é distinto. Ele sobressai das coisas comuns, não é? Não é porque nós temos que ser igual a ele, é porque ele é assim mesmo. Ele é santo. Por isso que ele é separado. Amém? Então, nós, a única forma de sermos santos é adquirir a sua natureza santa. É crescer na vida. Ó Senhor Jesus, que aumente a sua vida e natureza em nós. Para que possamos, né, então ser a sua expressão aqui na terra. Então aqui me chamou muito a atenção, é isso aí. Primeiro, nós estávamos em lugares terríveis, estávamos em mundo tenebroso e não sabíamos, estávamos em trevas e não tínhamos consciência. Mas pelo feito do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus enviou seu próprio Filho para morrer por nós, foi à cruz, antes de vir à cruz, sofreu todo o viver humano, como se tivesse levado já a vida crucificada, ainda vivo, e o fato de ser crucificado é apenas uma consequência da vida de cruz dele. Ele morreu, mas derramou seu sangue para nos limpar de todos os pecados. E também, do seu lado, não saiu apenas sangue, saiu também água. Água para nos regenerar, para nos dar uma nova vida. E essa nova vida é de Deus. Por isso, então nós já mudamos de posição. Estávamos no mundo perverso, estávamos no reino do império das trevas, fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor. Amém? Fomos então santificados, mas essa santificação é posicional. Uma vez que nós estamos nessa posição posicional, o passo seguinte é nos santificar disposicionalmente. Aleluia! Então, irmãos, vocês todos que nos ouvem aqui, tal, a igreja é algo novo. A igreja é diferente da cultura humana. A igreja é cultura de Deus. A igreja é uma cultura nova. Amém? Você sabia que você está na cultura nova? A igreja é totalmente novo. Você precisa perceber disso. Se você vir isso, aleluia, você vai se sentir muito privilegiado. Eu estou na igreja. Novo homem, novidade do Espírito, novidade da vida. Isso é ou não é uma coisa nova? Amém? Ó Senhor Jesus. Então a igreja é da cultura de Deus. Nós estamos numa coisa nova. Desafio a todos vocês a entrarem nessa cultura nova, totalmente nova, que vai mudar esta era e vai trazer o Senhor de volta. Deus não pode usar as coisas velhas mais. Essas coisas velhas, tradicionais, já mostraram que não tem jeito para ajudar na economia de Deus. Somente uma coisa nova. A igreja é essa coisa nova. Eu quero te parabenizar, que você está na coisa nova. Amém? Parabéns a vocês. E a mim também. Estou na cultura divina. Oh Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Então, quando nós fomos transferidos para o reino do Filho do seu amor, estamos numa nova cultura. Por que não uma nova vida comunitária? Uma nova comunidade.
Ó Senhor Jesus! Vamos prosseguir, não é? Graças ao Senhor. Então, no capítulo 1, capítulo 12, já falamos que é apresentar o nosso corpo, a igreja, como você vai ser transformado, como você vai poder ter condições favoráveis para você receber esta natureza santa de Deus. Me diga aonde? Sozinho? Em casa dando duro? Ser homem, né? Pseudo santo? Não existe isso. Você só é santificado na vida do corpo. Não estou dizendo que você não precisa ler a Bíblia. Você sim precisa ler a Bíblia. Você sim precisa orar. Você sim precisa separar um tempo íntimo com o Senhor. Você sim precisa ler livros espirituais. Mas você também tem uma vida em comum no corpo. Amém? Então aqui, deixa eu voltar aqui no Romanos 12. Vamos apressar um pouco mais. Diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus. Este século, irmãos, é o mundo. O mundo, na verdade, é cosmos. Um sistema que o inimigo de Deus criou para nos usurpar. Primeiro, para nos usurpar de Deus. Ele quer nos ganhar também. Então, ele usa o mundo para que todo esse sistema em que vivemos e não podemos nos livrar desse sistema. Certo? Mas o Senhor Jesus, em João 17, orou dessa forma ao Pai: Pai, eu não oro para que os tires do mundo. Graças ao Senhor, né? Mas que os livres do mal. Por que que o Senhor não nos tirou do mundo? A maneira fácil é nos tirar desse mundo tenebroso, não é? E nos levar a um lugar santo. E pronto, igual a Deus, né? Não, mas Deus quer que nós, o propósito de Deus é que continuemos na terra, sob ameaças desse sistema. Mas nós temos uma vida, que é uma vida santa, que consegue superar esse sistema. Amém? E essa vida é poderosa, está dentro de você. E esta vida, uma vez ouvi mensagem que o irmão disse, que essa vida é toda ajustável. Ela se ajusta em toda situação. E não perde, né, a essência, que é a vida do Senhor em nós. Portanto, viver no Espírito é tão importante. Nós estamos numa nova sociedade, nova cultura, mas essa nova cultura não é ir para o mundo, mas é uma nova cultura do Espírito. Se você viver no Espírito, hoje em dia é tão fácil viver no Espírito. Eu estava fazendo leitura de revisão do jornal Árvore da Vida, viu, Deus? Ali tinha um artigo sobre a história do Jonathan Edwards, grande homem no passado, usado pelo Senhor, e disse que ele orava 5 vezes por dia, parava e orava 5 vezes por dia. E depois, não sei quantas vezes, ele tinha mais, saía da multidão e orava. Eu estava pensando de mim, sinceramente, entendeu? Puxa vida, se Jonathan Edwards conhecesse o Espírito, seria muito mais fácil, né? Em qualquer lugar, em qualquer ocasião, você pode invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. No dia a dia, talvez não permita que a gente pare e vá para o banheiro orar. Não é verdade?
Mas naquele atropelo do dia a dia, você pode invocar o nome do Senhor. E você está no Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor, então esse mundo, mas o século aqui é Aion. É um mundo mais atualizado, moderno, né? Hoje essas coisas nos pegam, é o Aion, né? Os homens, sei lá, não sei se que pega nos homens, né? Mas nas mulheres, sim, a estética. Carros. Rapaz, eu vi uma entrevista que os brasileiros adoram carros. Não é? Leem tudo sobre carro. Futebol, né? Nem se fala. As mulheres, estética, beleza, moda, não é verdade? Mas, irmãos, nós estamos sobre essas coisas. Aqui disse, não conformeis com esse século, mas transformai-vos. Como vamos ser transformados? Me diga, aqui está a resposta. Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis, isso já lemos, né? Mas renovação da nossa mente. Apresentar o corpo e renovar a mente. Porque não estamos mais no século de Satanás, estamos na igreja. E o terceiro item, apesar, né, de não citar no alimento diário, mas vou usar, é versículo 11. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essas três, digamos assim, itens. Primeiro, apresentar o corpo. Segundo, renovar nossa mente. Terceiro, espírito fervoroso, para servir. Amém? Senhor Jesus. Então vamos lá, no versículo 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. É verdade, irmãos, agora pé no chão, nós estamos agora no corpo, não estamos sozinhos, nós temos vários membros, não é verdade? Olha só no versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Aleluia! Somos membros uns dos outros neste corpo. Versículo 3 diz: não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus deu, que repartiu a cada um. Esse versículo é muito importante. Na vida da igreja não devemos pensar além do que convém. Em Filipenses fala que precisamos considerar outros superiores a nós mesmos. Então, na vida da igreja precisamos, não estamos aqui em busca do nosso próprio interesse, não estamos em busca da nossa própria ambição pessoal. Nós estamos aqui para sujeitar-nos ao cabeça do corpo. Aleluia! E pense com moderação, ou pense com paciência, tolerância, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, na vida da igreja não deve ter críticas, porque cada um tem um tamanho da fé. Nós temos que respeitar essa medida da fé de cada um. Você não pode colocar, só porque você é crescido, você colocar todos os membros do corpo na mesma altura que você, no mesmo nível da fé que você. Isto está errado. Amém? Você precisa respeitar a medida da fé em cada membro. Uns é menos, outro na média, outro um pouquinho acima. Mas para a gente permanecer no corpo, essa condição é essencial. Amém? E versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aleluia! Cada membro tem uma função. E não podemos dispensar essa função de cada membro.
Amém. Até aquele que pequenininho na fé tem função no corpo. É membro, uma vez que é membro, temos dom, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, temos muito mesmo, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, foi falado para nós que precisamos deixar a velha maneira de viver a vida da igreja. Não é verdade? Precisamos nos renovar. Renovar. Dia a dia renovar. Não é só esta manhã, mas dia a dia que você acorda, Senhor, me renova. Senhor Jesus. Então, irmãos, assim também com quantos, isso eu já falei, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Pedro falou nesse alimento diário que é, outra vez, entusiasmo, excelência e inclusão. Irmãos, precisamos viver a vida da igreja com paixão. Paixão. Como é que você está? Está frio? Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor. Preciso, às vezes sou muito lógico, mas eu preciso perder essa lógica e viver a vida da igreja com paixão. Aleluia! Não tanto na minha mente lógica, mas amar desesperadamente, paixão. Vocês têm essa paixão, esse fogo ardente dentro de nós pelo corpo. Oh, Senhor Jesus, Deus tem essa paixão. Vamos ter também? Se você olhar desse ângulo, então se justifica que o irmão falou sobre entusiasmo. Não podemos, como antes, né, vir para a reunião, arrastar o pé, vai arrastando, tal, senta aqui, tal. Eu chego atrasado, né, e saio antes de terminar a reunião. Assim ninguém me incomoda, também não incomodo ninguém. É assim, irmãos? Isso não tem paixão. Se sua vida está precisando de paixão, você precisa ir diante do Senhor. Será que esfriou minha vida com os irmãos? Eu vejo tanto defeito na igreja, que vai tirando paixão de mim. Senhor Jesus. Esse irmão não está preparado. Aquele irmão tem isso. Aquele outro tem... Meu Deus do céu. Se você for ver defeito de cada um, você vai ficar só. Vai ficar só, porque ninguém presta. Só eu que presto. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, nos lava, Senhor. Precisamos ter paixão. Se nós temos paixão, temos entusiasmo. E se nós temos paixão, temos a excelência. Excelência não é fazer aquilo que te designaram para fazer. Excelência é fazer um pouco mais. Um upgrade. Né? Esdras fala do next level. Quer dizer, outro nível. O que está designado de fazer até aqui o serviço da igreja. Mas, se você tiver excelência, você vai fazer tanto assim, ó. Mais do que pedem, mais do que é necessário. Amém? Trabalhar com excelência. Depois, inclusão. Graças ao Senhor. Eu dou graças ao Senhor pela Igreja de São Paulo, que temos acordado de 2 anos para cá. E aí, hoje nós temos excelente serviço de crianças. Parabéns para as irmãs, né, que estão envolvidas nisso. Temos serviço de adolescentes. Graças ao Senhor, também agradeço aos irmãos e irmãs que estão, né, lutando. Enquanto a gente desce para almoçar, às vezes eles convocam uma reunião de coordenação. Com fome mesmo, tem que fazer essa reunião de adolescente. E muitas vezes, quando termina, vai lá, não tem mais nada. Panela vazia. Vou ter que voltar para casa com fome, né? E serviço de jovens. Aleluia. Em 1 João 2,14, fala assim, irmãos, que, os jovens, vós sois fortes
Porque a palavra, porque permanece em vós. Não só isso, é forte, a palavra permanece. E o terceiro, e tendes vencidos o maligno. Uma palavra que gostaria de dirigir para os jovens que estão aqui, né? Vocês vão tocar a igreja para frente. A parte operacional. Eu sou velho já. Não tenho mais forças físicas para fazer nada. Não é verdade? Mas posso orientar vocês. Com a minha experiência, com a nossa experiência, não é verdade? Dos mais velhos, podemos orientar vocês. Mas vocês que vão na frente. Amém? Operacionalizando as coisas aqui na igreja. Tendo, pois, a graça, irmãos, todos nós recebemos o dom. E a graça, primeiro a graça nos deu o dom. Porque aqui diz, tendo, pois, diferentes dons segundo a graça. Então os dons foram dados pela graça. Não é verdade? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Profecia não é só falar por Deus, falar Deus, né? Em Números nós temos um exemplo muito claro, que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés. Eles eram profetas, não é? Está em Número 12. Se alguém quiser ler, é bom. Então, Moisés e Miriam, eles falaram mal de Moisés. E falaram assim, poxa, nós também somos profetas, por que Deus tem que falar com Moisés e não conosco? Será que Deus é justo? Não, Deus tem o seu profeta. Amém? Então, aí fez com que Deus tivesse que aparecer. Vamos lá, vai. Números 12. Aí, o Senhor, no versículo 4, logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e a Miriam, vós três saem à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés. Então o servo Moisés era separado, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui queria parar um pouquinho. Quando o irmão Dong estava vivo ainda, em 2014, já no meio de enfermidades, né, tal, ele chamou Pedro e chamou Ézra. Daqui para frente, vocês vão cuidar da parte administrativa da obra e eu vou ficar só no ministério da palavra, tá bom? Mas esses dois foram muito respeitáveis com o irmão Dong e não quiseram fazer nada de si mesmo, com grande temor e tremor. Aí, mas, irmão Dong foi ao Senhor, foi para o Senhor, foi levado pelo Senhor em 4 de setembro de 2017. Ali, irmãos, foi uma transição muito tranquila. Não é verdade, irmãos? A igreja não sofreu, a igreja não sofreu aquele baque e a obra continuou. Então hoje nós temos esses canais na nossa frente, né? Pedro e Esdras nos está dando uma palavra profética. Amém? E tudo que está aqui no capítulo 12 de Romanos, não é?
é feita dentro da palavra profética. Se tem profecia, segundo a palavra profética. Amém? Se ministério, que é diaconia, serviços, dediquemo-nos ao serviço. Amém? Também de acordo com a palavra profética. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Então aqui ensino, exorta, profecias estão dentro do ministério da palavra. Agora, o que contribui? O que é contribuir? É ofertar. Ministério de riquezas materiais. Aqui disse que o dom é dado segundo a graça. Mas se você for em Efésios 4:7, disse que a graça é em proporção do dom. Você primeiro recebeu o dom pela graça. Agora você precisa exercitar esse dom no corpo de Cristo. E quanto mais você exercita, mais graça. Mais dom, mais graça. Então, eu gostei do exemplo que ele deu, como um exercício físico, né? Fazer musculação, tal. É necessário, não é necessário? Então, irmão, se você precisa exercitar mais com força, carregar mais peso, para que haja um rompimento dos tecidos musculares, para depois regenerar novo tecido. Então você vai ficando cada vez mais forte, ganhando massa muscular. Não é verdade? Assim é com relação ao exercício de dons. Quanto você mais exercita, mais graça vem. Mais graça, de repente você está numa massa muscular invejosa, cheio de, né, tal. Mas isso apenas é físico. Estou falando do campo espiritual. Precisa exercitar os dons, para que venha graça. Ó Senhor Jesus. E o que é exercitar o Espírito? O que é exercitar o Espírito? No campo físico, você exercita seu corpo, porque você quer mantê-lo esbelto. É assim, não? Ou você quer prolongar a sua vida aqui na terra. Então você faz exercício. Você sabia que o Espírito também precisa de fazer exercício? Exercício espiritual. Ah, aleluia! Então, se você parar de exercitar o Espírito, primeiro você sente. Segundo, os outros sentem. Não é? Então, irmãos, vamos exercitar nosso espírito. Ó Senhor Jesus. Não é verdade? Então, exercitando o nosso espírito, a Bíblia fala assim: o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas é proveitoso. Então, aqui eu quero dizer para os irmãos: vai fazer exercício físico, sim. Porque senão você chega a 60, 65 anos, já tudo quebrado assim. Vou fazer o quê? Não é tudo fragilizado. Não é verdade? Deus não consegue você útil ao Senhor como? Então se exercite agora. Ficar com saúde. Você vê o Senhor até 100 anos. Que tal? Mas por outro lado a Bíblia fala que é pouco proveitoso. Mas o exercício da piedade é parecer-se com Deus. Para tudo é proveitoso. Tudo. Exercício do Espírito para tudo é proveitoso. Você crê ou não crê nessa palavra? Se você crê, a fé aumentou em você. Aleluia! Senhor Jesus. Eu queria então falar um pouco do testemunho de alguém que é muito amado dentro de nós. Podemos passar. Ontem nós fomos para o funeral do irmão Gabi. Na verdade, o nome verdadeiro dele é Nelson Ferreira Guariroba. Mas a gente chama ele de Gabi, né? Cadê ele? Ele aí com a Gló, que é sua esposa.
presente na reunião, conferência. Irmãos, na conferência, vocês perceberam? Esse casal sempre sentando na primeira fileira. Sempre na primeira fileira. Olha, ele aí no grupo familiar. Aí com Pedro, todo sorridente, que alegria. Amém? Ele deixa, Comandão, que saudade. Olha só. Ele deixa a esposa e 2 filhas, Maísa e Flávia. Que nós possamos continuar cuidando da sua família. Olha que família linda. Jesus é o Senhor. Tem mais alguma coisa? Não? Tem um vídeo? Tem um vídeo de 2 minutos, né? Vamos lá ver. Senhor Jesus, se não andar rápido, vamos colocar o nome do Senhor. Abraão está ali, ó. Abraão é a esposa. Tem um cachorrinho ali. Marcelo Coelho. Esse aí está em Paulista? Acho que sim. Olha, que alegria. Estampado no rosto dos irmãos. Local São Miguel. Conferência internacional. Com Pedro. Outro grupo familiar. Está sempre misturado com os irmãos. Sempre. Cuidando dos irmãos. Ele tinha um amor pelos irmãos. Amém. Amém. Ô Marquinho, né? Só come. O Esdras, Ulisses, Joel. Amém. Eu aí, ó. Eita, aleluia, finalmente. E o Deus também. Uau. Palmeirense, né? A mãe e a irmã. Dona Maria, Irmã Maria e a Neide. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Amém. Irmão, este irmão me deixa, eu sinto muito falta dele. Me deixa muita saudade, porque esse irmão, ele não é de aparecer, mas ele muito discretamente cuida dos irmãos. Ele tinha um amor pelos irmãos. Impressionante, né? Ele viu que a igreja precisava melhorar. Então, em vez de ficar falando, irmãos, vamos visitar fulano de tal. Irmãos, não, ele mesmo deu exemplo. Ele começou com a sua esposa a
visitar as famílias. Alguns já reuniam, mas deixaram de reunir. E outros são novas famílias. Ele ia, praticamente todas as semanas à noite, ele tinha visitas para fazer. Quando não é reunião, né? E uma vez, olha, não, irmãos, eu não mando aqui, tá bom? Mas eu faço através de comunhão. Então, quando o pai falou, irmão André, como a gente faz com a Penha? Porque Penha, né? Precisamos de ajuda. E aí compartilhei com o Giba, não, Gabi e o Marquinhos. E eles prontamente aceitaram ajudar o Penha. E Gabi é de uma personalidade incrível. Ele falou, ele vai lá e cumpre. É muito obediente. Então, toda terça-feira, a partir de Gabi, tinha reunião de oração no Café da Penha. E não faltou uma vez. E por que eu sei isso? Porque ele sempre envia foto para nós, lá no local. Não é verdade? E isso, irmãos, ajudou a levantar local 5 também, né, Abraão? Somos muito gratos por esse irmão. Mas, por que o senhor levou ele, né? Só tem uma explicação, irmãos. Quando alguém está maduro, no ponto, o Senhor leva. Se estou aqui, porque tu não estou no ponto. Mas quem está no ponto, o Senhor leva. Amém? Porque Deus também precisa desfrutar dessa primícia, desse fruto gostoso e doce. E antes que caia para o chão, o Senhor já leva. Amém? É a única coisa que eu penso nisso. Então isso me consola. Até eu falei com a Glô brincando. Glô, se a igreja tivesse 10 Gabi, resolveria todo o problema. Oh, desculpa, estou falando besteira. Entendeu? Mas para mostrar para vocês como a dedicação dele, né? E ninguém vê vocês não vê ele aí que tá. Mas sempre nos bastidores, trabalhando. Ontem, o irmão Cláudio, lá de São Miguel, fez o testemunho, né, Gabriel? Que testemunho deles, né? Mas graças ao Senhor, né? Ele já está desfrutando. Está no seio do Pai. Oh, o Pai está desfrutando dele e ele do Pai. É um descanso merecido. Enquanto nós aqui, irmãos, temos que se esforçar. Trabalhar, minha gente. Amém? Enquanto estivermos vivos, vamos tomar exemplo dele. É que se dá totalmente para a igreja, para os irmãos, né? Aleluia. Aqui, o que exorta, faça com diligência. O que contribui com liberalidade. Essa parte talvez ainda não ganhamos. Pedro falou aqui na conferência de São Paulo, mas nós precisamos ter reação. Principalmente uma igreja grande, como a igreja de São Paulo, não podemos furtar desse encargo, irmãos. Nós precisamos estar em Brasília, né? Eles têm uma situação de oferta bem melhor que nós. E não tem tantos irmãos quanto nós aqui. Então, irmãos, eu gostaria de levar esse ponto para os irmãos. Sejam generosos na hora de dar. Sejam liberais, não é? Na hora de ofertar para o Senhor. Eu, sinceramente, não vi ninguém abrir falência porque ofertar ao Senhor. O Senhor é fiel. Creia nisso, o Senhor é fiel. Se você oferta, não vai te faltar. Você vai ter experiências. Eu já vi, irmãos, que ele ofertou. Não siga esse exemplo, tá? Mas tem irmãos que ofertou o dinheiro da passagem dele, porque foi muito tocado numa reunião. Aí falou, então, eu vou a pé, né? Daqui lá, uns 30, 40 quilômetros. Ele não estava preocupado com isso. E aí o Senhor supriu ele. Alguém supriu ele. Isso é graça do Senhor. Amém? Ô Senhor Jesus. Então,
Inclusive, irmãos, com relação ao Expolivro, nós temos 3 carretas Expolivros. Não tínhamos nada. E esse projeto Expolivro, para nós já era passado. Ninguém se lembrava mais. Mas graças ao Senhor pela palavra profética, e o Senhor honrou essa palavra profética, e nos dando 3 carretas, um preço muito baixo. Oh, glória ao Senhor! Hoje nós temos o Bucafé, que vai estrear mais uma semana e meio, lá em Campinas. Espero que os irmãos possam ir também. E fazer parte também, se quiserem, do grupo operacional, né, no Expolivro. Ó Senhor Jesus. Então eu queria encerrar com o seguinte. Nós temos 2 coisas que Pedro falou para nós, eu guardei isso. Tem 2 coisas. Uma coisa é o serviço sacerdotal. Precisamos dar essa excelência no serviço da igreja. Por exemplo, nosso Deus, Ele é muito organizado. Às vezes a gente não gosta de ouvir essa palavra organização. Eu gosto de ouvir organismo, que é vivo. Mas organização é coisa física, né? Entretanto, nosso Deus, por ser vivo e organizado. Não é verdade? Então nós precisamos ser organizados. Daqui para frente, não vamos tocar a vida da igreja improvisando. Claro que vamos seguir o Espírito. Mas precisamos ter planejamento. Os irmãos de serviço de cada local de reuniões, de cada igreja aqui presente, façam reunião de serviço. Discutem os problemas da igreja. Mas primeiro ore, porque quem é o cabeça é o Senhor. Honra Ele nas suas reuniões de serviço, né? E organize melhor coisas, né? Nada de improvisação. Amém? Eu queria dizer para você, esqueci, de um lado é o serviço sacerdotal, precisam fazer bem. Olha só, lá no tabernáculo, tinham tantos itens, e Deus deixou todos os itens direitinho. Tinha organizado, né? E tinha distribuição de funções com responsabilidade, não é verdade? Mas não só isso. Quando o tabernáculo marchava, né, a ordem do Senhor, e o povo de Israel marchava junto. Mas imagine aqueles acampamentos de Israel, se não tivesse essa organização, rebate no trombeta de prata, todo mundo sai correndo, fica barata tonta, atropelando um com o outro, não é verdade? Mas Deus tinha toda a organização feita. Então, o acampamento de Israel era formado no parte sul, parte norte, parte oeste, parte leste. Então, o primeiro acampamento a sair do arraial era de Judá, Issacar, Zebulon, eu acho. E depois tem o arraial de Rubem, na parte sul, e assim tudo direitinho. E entre os sacerdotes, então, para desmontar tabernáculo, então, cada um era Coate, Merari e Gerson. E cada um deles tinha função. Por exemplo, Coate ficou com a parte mais fina. Então, mas eles não podem, como levitas, entrar no Santo dos Santos. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes iam lá, primeiro embrulhavam a Arca da Aliança e outras coisas, né, preciosas e tal. E então, aí entravam coatistas para carregar isso aí. Aí tem a parte das cortinas, que ficou com o Gerson. E o Merari, coitado, pegou a coisa mais pesada, né? Mas ele não reclamava, aleluia, né? Eram as tábuas com suas bases, né? E carregavam. Irmãos, é impressionante. Quem é que comandava? Era o Senhor. Eu vou mostrar um versículo aqui. Ok.
Versículo 18. Versículo 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Então, aqui nós temos que seguir a nuvem. Nuvem é a presença do Senhor. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Deus cumpriam a ordem e o Senhor não partia. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Vamos obedecer ao Senhor? Aleluia. É o Senhor que manda. Quando levanta, não, a gente não pode isso aí. Nós organizamos, planejamos tudo, mas quem dá a palavra final é o Senhor. Amém? O serviço é para a palavra, apoiar a palavra. Não o contrário, porque a palavra é o Senhor que está falando com o seu povo. Então, às 11h30 está na hora de almoço, tal, todo mundo já fica inquieto, né? Já meio-dia, então, orando por relógio. Não termina. Iudeu, para de falar, Iudeu. Né? Eu estou com fome. Ou também, cozinheiros aí, estão pedindo, por favor, encerra a reunião. Serviço de criança, um monte de crianças estão pedindo, né, para encerrar a reunião. Mas se o Senhor falar até a tarde, nós temos que permanecer. Amém? Oh, Senhor Jesus. Então, é muito bom essa parte. Então, nós temos serviço sacerdotal, mas temos outro serviço que é muito importante, que são o exército. A igreja precisa ter exército. Senhor Jesus! Exército é de 20 anos para cima. Quem tem 20 anos para cima? Uau! Quem são de 20 anos de coração? Devia levantar todos, né? Senhor Jesus! Então, irmãos, 20 anos para sair a guerra, mas os 25 anos que ele vai na guerra, como? Esses 5 anos é para treinamento. Deus pensa em tudo, né? É para treinar. Então, irmãos, o que um exército faz? Qual a função do exército? É conquistar terra. Josué 13 fala assim: ainda há muitíssima terra não conquistada. Então a igreja tem um serviço sacerdotal, sim, precisamos cuidar bem, mas é a nuvem que comanda a gente. Por outro lado, precisamos de exército para expansão. Cumprir Apocalipse capítulo 12. Primeiro, gerar filho varão. Um grupo coletivo de filho varão. Oh, Gabi não esperou pela gente. Ele foi antes. Senhor Jesus, mas o Senhor vai gerar esse filho varão. E vai ser arrebatada. Aquela mulher universal estava grávida desse filho varão. Mas graças ao Senhor, quando gerou o filho varão, o Senhor arrebatou ao terceiro céu. Preste atenção, por que eu falo isso? Porque os vencedores, como grupo coletivo, vão direto para o trono de Deus. Não é nem parar, é sem stop, como é que é? Sem escala, é non-stop. Sem escala, vai direto para o trono de Deus. Eu não quero fazer escala nos ares, não. Não, eu quero ir direto. E vocês querem, não? Vocês preferem um voo direto ou voo com escala? Claro, amém. Então vamos trabalhar. Exército. E também segundo, é preparar esse deserto para a mulher, para os filhos de Deus virem aqui. E para preparar precisamos ter exército para conquistar cada localidade, cada cidade, levantar testemunho em cada cidade. Graças ao Senhor que temos Expo Livro para isso. Expo Livro é para esse fim.
é para um exército. Amém? Jesus é o Senhor? Então eu, deixo aqui essa palavra para que todos possam, ser motivados. E lembrem-se, irmãos, igreja é coisa nova. Igreja é cultura de Deus. Uma nova sociedade. Amém. E agora então, vamos pedir para quem nos visita aqui, por favor. Eu sei que é duro pedir para você levantar, ninguém gosta de levantar no meio de tanta gente, mas por favor, é para saber quem é você, para que possamos te dar um abraço. Quem mais que nos visita? Outra! Quem mais nos visitam? Recebam o nosso maior agradecimento por você ter vindo, mas queremos falar também, aqui é a casa de vocês. Sintam-se à vontade. Bem-vindos. Amém. Podemos orar? Por esses que nos visitam, por aqueles que ainda não foram chamados, e para os que foram chamados, sejamos escolhidos. Senhor Jesus, por favor, põe de pé, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão preciosa. Oh, Senhor Jesus, somos guiados por essa visão. A visão da igreja é perfeita, mas a visão prática da vida da igreja é melhor ainda. A vida do corpo, cada membro funcionando. Senhor Jesus, oramos pelos que visitam a gente. Oramos por cada um deles. Que o Senhor abençoe a vida deles. Se tiver algum problema, alguma enfermidade na família, qualquer tipo, Senhor, de dificuldades, entregamos eles ao Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, suprir tudo o que eles precisam. Senhor Jesus, também aqueles que estão aqui, que ainda não receberam o Senhor, Senhor, que eles possam ser tocados por essa palavra, por esse ambiente do Espírito, e invocar o nome do Senhor. Que o Senhor disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós cremos nessa palavra, para que eles sejam salvos, também venham para a vida maravilhosa da igreja. Jesus é o Senhor.